Tudo bem, podemos Oi, dar Paula. início. Vamos lá, vamos começar então. Legal, eu agradeço a todos que entraram pontualmente, pedimos desculpa pelo problema no link, mas acredito que já demos um tempinho aí para o pessoal chegar. Acho que podemos iniciar. Gerson, obrigada. Legal. Muito bem, deixa eu fazer com que a tela fique cheia para todo mundo. Vamos ver se conseguimos aqui, né? Pronto. Muito bem, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Sebrae. Eu sou Gerson Crociati, consultor de finanças do Escritório Regional de Guarulhos, e estaremos com vocês nos próximos aproximadamente 90 minutos para falarmos um pouquinho sobre gestão financeira nas empresas, tá bom? Eu vou pedir para que vocês possam anotar as suas dúvidas, porque eu imagino que elas existirão e eu gostaria que essas dúvidas depois nós pudéssemos fazer uma rodada aí de perguntas e respostas ao final da apresentação, tá certo? Então, por gentileza, anote as suas dúvidas para que a gente possa depois dirimi-las ao final da apresentação. Muito bem. Então, gente, a primeira pergunta, né, que vem, na realidade, com que os empresários deveriam se preocupar para poder ter uma gestão financeira confiável, adequada, eficiente e eficaz dentro de uma empresa? E aí eu vou dizer para vocês que isso se refere ao que a gente chama dentro da gestão financeira do seu tripé, o tripé da gestão financeira. Então, o tripé da gestão financeira, na realidade, é você entender que existem 3 visões distintas para poder fazer a gestão financeira dentro de uma empresa. Uma primeira visão, que é o que nós chamamos da gestão dos caixa. Uma segunda visão, nós chamamos como sendo a gestão de resultados. E uma terceira visão é aquilo que nós falamos como sendo a gestão do patrimônio. A gestão do caixa, resumidamente, né, nós iremos dizer para vocês que está relacionada com a questão de toda a movimentação de dinheiro, movimentação de recursos financeiros dentro de uma atividade empresarial. Então, obrigatoriamente, né, para que isso seja possível, obviamente, nós precisaríamos implantar certos controles, né, para que a gente possa ter essa visão de entrada e de saída de dinheiro, seja no dia a dia, a cada dia, bem como entender aquilo que pode ser visto em termos de planejamento futuro, em termos de entradas e recursos financeiros. Já já nós vamos detalhar um pouquinho mais isso para vocês. Quando falamos de gestão de resultados, na realidade nós queremos ter bem claramente definido aquilo que possa representar a viabilidade econômica da atividade empresarial que está sendo proposta. Então, falar em resultado é falar na identificação de lucro e prejuízo. E lucro e prejuízo não tem nada a ver com sobrar ou faltar dinheiro em caixa. São critérios completamente distintos que são utilizados tanto na gestão do caixa quanto na gestão de resultados, que vocês vão ver também daqui a pouco como é que se comporta, na realidade, esses 2 critérios. E, por fim, a gestão do patrimônio, na realidade, é entender, com o passar do tempo, né, se a empresa está ficando mais rica ou mais pobre em função das suas atividades empresariais. E para isso, né, obviamente, nós vamos ter que também exercer certos controles para que nós possamos evidenciar com clareza essa questão envolvendo aumento ou diminuição de riqueza propriamente dito. E já já também nós vamos entrar nos detalhes específicos para essa questão envolvendo a gestão do patrimônio. Muito bem. Agora eu vou começar a falar um pouquinho especificamente sobre cada uma dessas visões que eu comentei com vocês. E vou começar com a gestão do caixa, a gestão do fluxo financeiro. Então, a gestão do caixa, ela leva como critério o que nós chamamos de regime de caixa. E o que é o regime de caixa?
O regime de caixa é o critério para podermos entender o momento que o dinheiro entra e o momento que o dinheiro sai. Então, é realizar os registros nos controles financeiros que possam estar vinculados a esse critério. Ou seja, no momento que o dinheiro vai entrar, seja no caixa ou na conta corrente, eu preciso registrar. No momento que o dinheiro vai sair, seja do caixa ou da conta corrente, eu também preciso registrar. Então, esse critério que nós falamos, né, momento que o dinheiro entra, momento que o dinheiro sai, é o que nós chamamos de regime de caixa. E para que uma boa gestão de caixa possa ser conduzida, nós precisamos ter obrigatoriamente alguns controles. Primeiramente, de caráter financeiro, ou seja, controles financeiros. E o primeiro deles, né, o mais básico, inicial, é o que nós chamamos do movimento diário do caixa. O movimento diário do caixa é justamente entender aquele caixinha que você tem na sua empresa para, por exemplo, tirar R$10 para comprar um galão de água ou receber um dinheiro que o cliente trouxe para você. Então, especificamente, diário de caixa, nós estamos tratando a questão da moeda e do papel moeda, especificamente. Então, quer dizer, ter um controle rígido sobre esse caixinha da empresa é o ponto inicial. Muitas empresas, eu sei que elas não possuem a figura do caixinha. Ok, não tem problema. Então, dispensamos isso e vamos depois, logicamente, cuidar daquilo que é importante, que é justamente o segundo ponto aí que eu estou abordando com vocês, que é o controle da movimentação bancária. Então, fazer o controle diário da movimentação bancária é o ponto de partida também para termos uma gestão eficiente do caixa da empresa. Afinal de contas, nós sabemos que os bancos sempre erram, né? E por cargas d'água, não sei porquê, eles sempre erram a favor deles. Então, é muito importante que você, como empresário, saiba justamente identificar, né, e fazer uma conferência daquilo que o banco debitou ou creditou no momento em que você tirar um extrato bancário, para justamente se certificar que realmente tudo ali está correto. Outro controle importante nessa gestão do caixa é o controle do contas a pagar. Então, ter um controle para que você possa justamente identificar dia a dia as obrigações financeiras que a sua empresa possui. Seja de fornecedores, seja de despesas fixas, seja de comissões, seja de impostos, enfim. Ter um controle de contas a pagar seria algo do tipo: se eu chegasse hoje na sua empresa e te perguntasse, olha, qual é o montante de recursos que você tem que tirar do caixa no próximo dia 30 de abril, por exemplo? Então, independentemente de como seja esse controle, se seja via sistema, seja via uma planilha Excel, seja no próprio caderno, não importa. Mas contanto que você me mostrasse, olha, está previsto sair do meu caixa no dia 30 de abril X mil reais. Então, ter um controle diário daquilo que existe como previsões de saídas de caixa, como sendo justamente contas a pagar. Um outro controle importante, né, de caráter financeiro é o controle do contas a receber. Então, de modo contrário, né, é entender o seguinte, né, tudo aquilo que você vende a prazo, né, seja com cartão, seja com boleto, seja com duplicata, seja com transferência bancária, seja afiado, até mesmo afiado, você precisa fazer um controle para justamente poder cobrar aqueles clientes que não cumpriram com as obrigações no vencimento que você estabeleceu. Então, mais uma vez, né, se eu chegasse na sua empresa hoje, para a gente poder entender a questão, eu vou te perguntar, quanto você tem para receber no próximo dia 3 de maio, por exemplo? Então, mais uma vez, independente da forma que você controlar isso, seja sistema, planilha ou caderno, não importa, você me mostrando, né? Olha, nesse dia 3 de maio, existe a expectativa de entrar no caixa da empresa X mil reais. Isso é ter um controle do contas a receber, um controle diário, né? Daquilo que você espera receber dos seus clientes. E tudo isso junto, né, gente? Esses controles financeiros acabam dando suporte para
ou seja, um suporte, uma condição para que você possa montar o seu fluxo de caixa. E o fluxo de caixa, vocês vão ver daqui a pouco, né? Nada mais é do que uma forma de você conseguir enxergar tanto as entradas de recursos financeiros, quanto as saídas de recursos financeiros, bem como a identificação dos saldos que serão propiciados em função dessas movimentações, dia a dia. Já eu mostro para vocês como é que isso deve ser colocado, tá bem? Bom, além disso, né? Além desses controles, eu diria para você que, como empresário, outros controles também precisam ser estabelecidos dentro de uma empresa. Só que agora, controles de caráter econômico. Controles de caráter econômico porque eles levam em consideração o critério regime de competência. E o que é o regime de competência? O regime de competência é aquele critério identificado pelo momento em que você registra um fato gerador. Então, registrar, por exemplo, quanto você está vendendo a cada dia. Então, o controle diário das vendas justamente trabalha nesse ponto, né? Para que você possa saber, por exemplo, ao final do dia, né? Caso você tenha vendido 10 mil reais, por exemplo, naquele dia, saber como esses 10 mil reais foram vendidos. X mil reais desses 10 mil foram vendidos à vista no dinheiro, ok? X mil reais desses 10 mil reais foram vendidos com prazo de 30 dias para os clientes pagarem. X mil reais foram vendidos com prazo de 60 dias para os clientes pagarem. Então, percebam que eu estou registrando apenas fatos geradores, independentemente de entender que o momento do cliente pagar será 30, 60 ou até mesmo à vista. Então, fazer um controle diário dessas vendas nada mais é do que você estabelecer um controle diário do seu faturamento. E do ponto de vista gerencial, é muito importante que vocês tenham em mente que vender é uma coisa, entregar para o cliente é outra coisa, e receber essa venda é outra coisa completamente diferente. Então, quando nós falamos do ponto de vista gerencial, controle diário das vendas, na realidade nós estamos querendo estabelecer o controle diário das vendas que estão sendo entregues aos clientes, pelo valor que foi combinado, né, pelo preço de venda que foi combinado. Outro controle importante, né, a partir do momento que você também vai exercer essa gestão, é fazer o controle diário daquilo que você compra. Então, ter um controle de tudo aquilo que a sua empresa compra e também, né, entender nesse controle a forma que o fornecedor ou a entidade lhe concedeu para você poder pagar. E quando a gente fala controle diário das compras, não é apenas a questão de compras de fornecedores. Eu diria que é algo mais abrangente. Eu diria algo assim para você que, olha, imagine que tudo aquilo que você vai pagar em algum momento é porque a sua empresa está comprando. Então, significa que você pode, além de comprar de fornecedores, você pode comprar serviços de contabilidade, serviços de internet, serviços de água, de energia, de telefone, serviços de locação de imóvel, enfim. Você, além daqueles fornecedores tradicionais, você tem outras compras que a sua empresa faz. Então, saber exatamente aquilo que você está comprando, também em função do critério regime de competência. Por quê? Porque a ideia aqui qual é? É que você registre os valores daquilo que você está comprando no momento em que essas compras estão sendo recebidas dentro da sua empresa. Então, da mesma forma, né, eu vou falar para você que comprar é uma coisa, receber do fornecedor é outra coisa, e pagar esse fornecedor é outra coisa completamente diferente. Então, fazer um controle diário das compras, pelo critério regime de competência, nada mais é do que registrar as compras que estão chegando, no momento em que elas estão chegando na sua empresa, com o seu valor total devidamente definido. Certo? Um outro controle econômico para muitas empresas, né, é o controle dos estoques, principalmente para as empresas comerciais, para as empresas industriais
e talvez para alguma parte das empresas prestadoras de serviços. Então, ter um controle de estoques é algo fundamental. E quando nós falamos controle de estoques, nós estamos falando em controlar todos os itens dentro de um estoque. E controlar todos os itens dentro de um estoque, por exemplo, se eu falo numa indústria, por exemplo, que é a parte mais trabalhosa, vamos dizer assim, né, em termos de gestão de estoques, significa controlar estoques de matéria-prima e de materiais diretos, primeiramente, controlar estoques de produtos em processo de fabricação, que é a segunda etapa, e controlar estoques de produtos acabados, propriamente ditos, né? Já numa empresa comercial é um pouquinho mais fácil, só existe um estoque, o estoque de mercadorias que precisam ser controlados. Já numa empresa prestadora de serviços, talvez o volume de estoques não seja tão grande, mas, caso existam, leve em consideração também o controle dos materiais que são usados na prestação de serviço que a empresa se propõe a fazer. Quando falamos em controle de estoques, nós temos que entender que existem duas maneiras que você pode fazer o controle de estoques. O chamado controle de estoques permanente e o controle de estoques periódico. O controle de estoques permanente, gente, é algo que poderia ser entendido como similar a, por exemplo, quando você vai num supermercado. Você vai no supermercado, você, por exemplo, pega uma garrafa lá de refrigerante e no momento que você passa esse refrigerante no caixa, é feita uma leitura ótica e aquela leitura ótica já diz quanto que você tem que pagar por aquele refrigerante e também aquela leitura ótica já está dando baixa no estoque daquele refrigerante naquela loja, naquele supermercado. Ou seja, o controle de estoque permanente significa controlar em tempo real tudo que entra e tudo que sai do estoque. E, obviamente, isso, né, na maioria das vezes, precisa ser feito via sistema, porque dependendo do volume de itens que nós temos dentro de uma empresa, eu precisaria ter um sistema e também um sistema de trabalho, né, para que realmente todo esse controle possa ser exercido. Uma segunda alternativa é fazer o controle de estoque entendido como periódico. E o controle de estoque periódico, você não controlaria entradas e saídas de estoque em tempo real, mas seria interessante que, no último dia de cada mês, você pudesse fazer um inventário do estoque, fazer a contagem física do seu estoque, para que justamente você possa entender, né, quanto você está usando a cada mês de estoques para poder gerar o seu faturamento. E, logicamente, né, quando a gente fala em uso de estoques, significa também entender que dentro dessa conta entrará aquilo que você está comprando dentro do próprio mês. Tá? E o último controle é o controle das despesas fixas operacionais. Então, o que são as despesas fixas operacionais? São aqueles gastos que você tem independentemente de produzir ou não produzir, faturar ou não faturar, vender ou não vender. É o que nós chamamos como sendo aquela pedra no sapato que toda empresa tem, né? Aquela pedra que você precisa carregar nas costas, independentemente de vender ou não vender, produzir ou não produzir, faturar ou não faturar. E aqui eu sempre comento com os empresários, vocês precisam conhecer o valor das suas despesas fixas operacionais por ano antes de qualquer coisa. Porque, afinal de contas, muitas despesas fixas não acontecem todo mês, mas num período de 12 meses elas vão acontecer. Exemplo, para isso, 13º salário dos funcionários, férias, 1/3 de férias, taxas que a prefeitura talvez possa cobrar, enfim, gastos que efetivamente podem não acontecer todo mês, mas em algum momento vão acontecer num período de 12 meses. Então, ter o conhecimento pleno desse volume anual das despesas fixas é de suma importância para que você possa, aí sim, né, entender qual é o seu valor médio mensal de despesas fixas operacionais. Muito bem. Isto posto,
quando nós colocamos tudo isso que eu falei para vocês, em termos de controles econômicos e controles financeiros, é entender que nessa representação existe aí toda a circulação dos recursos financeiros dentro de uma empresa. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, né? Olha, uma empresa está operando, ok? Se ela está operando, ela vai realizar compras, muito bem, vai realizar compras. As compras que são recebidas, né, os itens que são recebidos, alimentarão os estoques dessa empresa, né? E esses estoques dessa empresa serão convertidos em vendas, efetivamente. Muito bem. Agora, do ponto de vista de movimentação de recursos financeiros, observem aqui, né? Aqui eu falei num controle econômico, aqui eu falei em outro controle econômico e nas vendas outro controle econômico. Agora, do ponto de vista financeiro, eu tenho que entender que essas compras irão representar saída de dinheiro do caixa da empresa. Se as compras são realizadas à vista, automaticamente o dinheiro já sai do caixa, ou seja, caixa ou contas correntes dessa empresa. Se as compras são realizadas a prazo, significa que, obrigatoriamente, eu tenho que ter o meu controle financeiro chamado contas a pagar. Porque em algum momento no futuro, eu terei a obrigação de tirar dinheiro do caixa para poder fazer o cumprimento dessa obrigação. Ou seja, então significa que a ferramenta fluxo de caixa irá nos propiciar a entender essa movimentação de dinheiro no seu dia a dia. Por outro lado, né, daquilo que a empresa vende, se as vendas são realizadas à vista, automaticamente o dinheiro já vai para o caixa da empresa. Por outro lado, se as vendas são realizadas a prazo, significa que, obrigatoriamente, eu preciso controlar isso via contas a receber, aquele outro controle financeiro que eu mencionei. No momento em que o dinheiro for recebido, né, daquilo que o cliente te pagou, significa que esse dinheiro irá migrar para o próprio caixa da empresa. Então, tudo isso é visto dentro de um fluxo de caixa, absolutamente mostrando para você diariamente aquilo que vai representar toda entrada e toda saída de recursos financeiros decorrente de todas as operações que a empresa se propõe a fazer. Tá certo? Muito bem. O fluxo de caixa, gente, ele pode ser usado, né? E deve ser usado, melhor dizendo, para atender dois objetivos. O primeiro objetivo é ter o controle das coisas, no controle diário daquilo que representa entrada ou saída de recursos financeiros. O segundo objetivo, ele é uma excelente forma para você poder entender planejamento, para entender o futuro da tua empresa. E quando eu falo futuro, é tipo assim, 7, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 150 dias para frente, dependendo, obviamente, do ciclo operacional da sua empresa, né? Então, em função disso, eu posso dizer que essa ferramenta, o fluxo de caixa, é crucial para que você possa tomar decisões mais assertivas dentro do seu negócio. E, mais uma vez, eu reforço aqui, o fluxo de caixa, ele trabalha com o critério do regime de caixa. Mais uma vez, lembrando, momento que o dinheiro entra e momento que o dinheiro sai. Então, se eu fosse simplificar aqui para vocês o que seria um fluxo de caixa ideal para atender essas necessidades, né, esses objetivos que eu comentei, mais ou menos seria o que vocês estão vendo agora aí. A cada dia, vocês estão vendo que existe uma coluna previsto e realizado para cada dia do mês. E, no final do mês, né, existe uma totalização, também entendido daquilo que estava previsto e daquilo que estava realizado. E percebam que, num primeiro bloco, né, que vai aqui falando em entradas, propriamente ditos, né, eu tenho aqui algumas formas de entrada, entradas de vendas à vista, recebimento de vendas a prazo e até outros recebimentos de caráter não operacional, por exemplo, recebimento de juros, né? Pelo atraso que os clientes não cumpriram com as datas combinadas e você cobrou um certo juros dele. Muito bem. Então, decorrentes de vendas à vista significa que são as vendas realizadas naquele dia em que já foram recursos financeiros que já estão disponíveis para movimentação.
Recebimento de vendas a prazo é aquilo que você vendeu lá atrás, né, em períodos anteriores, porém que naquele dia eles foram convertidos em caixa, ou seja, que o dinheiro efetivamente entrou nas contas correntes ou entrou no caixa da sua empresa. Então, a ideia, né, obviamente, é monitorar isso, como estou dizendo, né, em termos de realizado, por ser realizado o quê? Realizado em função de ser o controle daquilo que você está fazendo dia a dia. Obviamente, né, acontecerão situações em que, por exemplo, você vendeu algo no dia 1, porém você deu, vamos dizer, 15 dias para o seu cliente pagar. Então, significa que, pelo regime de caixa, eu teria que lançar esse valor dessa venda na coluna previsto de recebimento no próximo dia 16, já que eu dei 15 dias para ele, né? Isso eu estou pensando que hoje seria dia 1. Então, justamente você tem a ferramenta fluxo de caixa para já poder prever aquilo que você terá a receber no seu futuro e para você poder entender de que forma será o comportamento do seu saldo de caixa em função dessas previsões de entradas e, lógico, né? E também em função de toda a previsão de saídas de caixa que você vai ter, que você está vendo aqui nesse segundo bloquinho. Então, vejam, aqui eu coloquei apenas alguns exemplos, né, de saídas de caixa, como salários, fornecedores, prolabore e gastos pessoais. Caso você ainda não tenha definido um prolabore direitinho, é importante que todos os gastos pessoais estejam também atrelados a essa movimentação do caixa. Na medida do possível, tente acabar com essa questão. Afinal de contas, gestão financeira da empresa é uma coisa e a sua gestão financeira pessoal é outra coisa. Mas se você, porventura, estiver misturando as contas, ok, lance de alguma forma para a gente poder entender, né, que você está tirando o dinheiro do caixa para atender às suas necessidades particulares. Não haveria problema algum. Então, a ideia do fluxo de caixa é justamente essa, né? Monitorar o total das entradas, monitorar o total das saídas e identificar o que a gente chama de saldo operacional, que nada mais é do que o total das entradas menos o total das saídas. Para que tudo possa se completar, obrigatoriamente eu preciso saber o meu saldo inicial disponível. Então, quando a gente fala saldo inicial disponível, é entender que pode existir dinheiro no caixinha da empresa, pode existir dinheiro nas contas correntes bancárias da empresa e pode até mesmo existir dinheiro em aplicações financeiras que tenham resgate imediato, né? Então, tudo isso representa o saldo inicial do caixa. Então, para que você possa identificar o saldo final, nada mais é do que entender o saldo operacional mais o saldo inicial, que vai justamente mostrar o teu saldo final de caixa. Lembrando que o saldo final de um dia será obrigatoriamente o saldo inicial do dia seguinte. E apenas para complementar, que eu acabei até me esquecendo, quando nós falamos, por exemplo, valores previstos para pagamento, se você faz uma compra hoje, que o fornecedor te entregou um item hoje, e esse fornecedor te deu, sei lá, 30 dias para pagar, vamos dizer que esteja no dia 1, né? E essa compra, então, você está vendo que chegou na tua empresa no dia 1 e o fornecedor te deu 30 dias para pagar. Então, significa que dia 1 mais 30 dias eu vou ter que pagar no dia 31, né? Então, já deveria lançar aqui um valor previsto a ser pago no próximo dia 31. E aí, em termos de trabalho, né, em termos de vamos dizer assim, atividade operacional para o fluxo de caixa, é entender que no dia 31, no final do dia 31, você vai ter já a informação se esse valor foi pago, devidamente pago para o fornecedor. Então, se esse valor foi pago, que você lançou aqui na coluna do previsto do dia 31, obrigatoriamente você tem que transformar esse valor que estava previsto em valor que passa a ser agora realizado. E para não deixar a tua planilha poluída com números, eu sempre digo para o empresário, olha, apague o valor que está previsto, porque ele agora já se tornou realizado. E fazendo esse joguinho sempre, né, significa que você vai efetivamente ter a oportunidade de olhar o teu fluxo de caixa para frente,
como também controlar diariamente tudo que representa entrada e tudo que representa saída. No final do mês, você vai ter um resumo para poder entender, afinal de contas, quanto entrou durante o mês, quanto saiu durante o mês e quanto sobrou no final do mês. Mas aí, para que isso seja possível, obviamente, eu vou dizer para vocês que 5 palavras vocês precisarão incorporar no sangue de vocês, no DNA da empresa de vocês. Quais são essas 5 palavras? Para que a gente possa fazer isso aqui direitinho. Eu vou dizer que são organização, disciplina, foco, comprometimento e persistência. Então, vou até repetir. Disciplina, organização, foco, comprometimento e persistência. Essas 5 palavras eu digo para vocês que são fundamentais para que a gente possa fazer fluxo de caixa e possa até mesmo falar em gestão financeira como um todo. E, lógico, se você falar em gestão empresarial como um todo, mais ainda, mais ainda. Muito bem, gente. Quando nós falamos em gestão de resultados, nós estamos falando agora em outro critério para podermos identificar se realmente a empresa está dando lucro ou prejuízo. Então, lucro e prejuízo são conceitos econômicos que não têm nada a ver com saldo de caixa, positivo ou negativo. Para que a gente possa entender gestão de resultados, primeira coisa que nós precisamos entender, o que significa custos e o que significa despesas. A palavra custos e despesas, sejam custos, sejam despesas, as duas representam gastos que uma empresa vai ter. Quando nós falamos custos, nós estamos falando em gastos inerentes à produção, propriamente dito. Então, gastos específicos da produção. Então, você vai falar, bom, então, numa indústria, fica muito claro entender gastos da produção. Numa prestação de serviços, ok, na produção de serviços também eu consigo enxergar o que são gastos inerentes à produção de serviço. Então, são custos. Aí, numa empresa comercial, então, quer dizer que não tem custos? Tem. Porém, custos relacionados às mercadorias que são vendidas. Apenas isso. Quando nós falamos em despesas, nós estamos falando em outros gastos que a empresa possui. Então, gastos que não estão atrelados à atividade de produção e gastos que não estão atrelados às mercadorias em si, caso numa empresa comercial. Então, todos esses outros gastos que não estejam atrelados à produção e não estejam atrelados ao custo de mercadorias numa empresa comercial, significa que esses gastos nós vamos chamar de despesas. E essas despesas, elas podem ser vistas de duas formas. Despesas que são fixas, então, mais uma vez, né? Fixas significam aqueles gastos que independem do volume de faturamento, de venda, de produção. Simplesmente vocês têm que pagar por elas, independentemente de ter recursos financeiros gerados pelo seu faturamento ou não. E as despesas que são variáveis? São aqueles gastos, vamos entender despesas variáveis como sendo aqueles gastos que são necessários para finalizar a venda e entregar para o cliente aquilo que ele precisa. Então, quer dizer que quando nós falamos em despesas que são variáveis, nós estamos falando em algo que seja proporcional ao faturamento, ao volume de vendas. Então, falar em despesas variáveis já vem na cabeça, né? Quanto mais eu faturo, mais eu pago imposto. Quanto mais eu faturo, talvez mais eu pago comissões sobre as vendas. Então, esses são gastos entendidos como variáveis. A palavra variável é sinônimo de proporcional à atividade de faturamento, de vendas que a empresa realiza. Ponto importante na gestão de resultado, vocês vão perceber daqui a pouco, é a identificação da chamada margem de contribuição. E vocês vão ver que margem de contribuição é o número mais importante que o empresário precisa saber quando está falando de gestão de resultados. Vocês já vão entender já por quê. Resultado, mais uma vez, né? Do ponto de vista econômico, significa lucro ou significa prejuízo.
Então, quando eu faço uma continha básica, né? Valor do faturamento menos o valor de todos os gastos da empresa, se o número é positivo, é lucro. Se esse número for negativo, significa prejuízo. Na própria gestão de resultados, né, a nossa, vamos dizer, obrigação também maior é justamente identificar os indicadores de lucratividade, de rentabilidade e de ponto de equilíbrio, que já eu mostro para vocês como é que isso pode ser feito. Importantíssimo que a gestão de resultado, aliado ao fluxo de caixa, pode propiciar a vocês muitas análises para que vocês possam tomar decisões mais confiáveis, mais assertivas dentro da sua atividade. E para que isso seja possível, né, uma ferramenta precisa ser implementada na empresa de vocês, que é o que nós chamamos dentro do Sebrae como sendo o demonstrativo gerencial de resultados, né? Muita gente fala, é o DRE da contabilidade. É similar ao DRE da contabilidade. E essa ferramenta, ela trabalha pelo critério regime de competência, ou seja, trabalha pelo critério dos fatos geradores, pelo registro dos fatos geradores. Muito bem, então, isso posto, nós vamos dizer para vocês que, dentro de um demonstrativo gerencial de resultados, a conta, né, na básica, seria dizer o seguinte, né? Falar em faturamento de uma empresa, por exemplo, faturamento mensal de uma empresa, e aqui nós estamos chamando isso de receita total de vendas, e descontando-se dessa receita total de vendas, todos os gastos operacionais. Então, o que são os gastos operacionais? São os custos e as despesas, que podem ser fixos ou podem ser variáveis. Então, vocês já percebam que quando nós descontamos do faturamento, quando nós descontamos da receita total de vendas, os custos variáveis e as despesas variáveis, nos aparece aí um primeiro resultado, que está até em azul, chamado margem de contribuição. Então, é importante que vocês tenham em mente que margem de contribuição não significa lucro. Margem de contribuição é apenas uma sobra daquilo que foi gerado de faturamento, uma sobra do faturamento depois que a empresa descontou os chamados custos variáveis e as chamadas despesas variáveis. Dessa margem de contribuição, obviamente, nós temos que ainda entender que existe um outro grupo de gastos da empresa, que nós chamamos aí de despesas fixas operacionais. Então, o resultado operacional de uma empresa será dado em função da diferença entre a margem de contribuição e as despesas fixas operacionais. Então, imagino que já fica evidente na cabeça de vocês que, a partir do momento que você identificar o valor das suas despesas fixas operacionais anuais, significa que tudo aquilo que você vende na sua empresa precisa fazer com que o valor total da margem de contribuição gerada durante o ano seja superior ao valor anual das despesas fixas operacionais. Se isso realmente ocorrer, significa que o seu resultado operacional será positivo. Então, significa dizer que você está gerando lucro operacional. Agora, se a margem de contribuição do ano decorrente de tudo que você vendeu for inferior ao valor anual das despesas fixas operacionais, significa que você vai gerar um resultado operacional negativo. Então, aí significa que você vai gerar um prejuízo operacional. Então, dentro desse aspecto, gente, agora tratando um pouco mais especificamente, né, essa questão do custo, chamado custo variável, eu procurei aqui colocar 3 situações diferentes. Quando nós falamos lá em custo variável, por exemplo, numa empresa comercial, nós estamos falando basicamente do custo das mercadorias que são vendidas. Então, obviamente, o empresário precisa ter em mente que o valor de aquisição, o valor da compra, né, dessa mercadoria é o ponto de partida.
E outras coisas precisam também ser analisadas que acabam sendo parte integrante desse custo dessas mercadorias. Por exemplo, se o fornecedor cobra frete ou não cobra frete no momento que você está comprando, porque se ele cobrar frete, esse frete é parte integrante do custo de aquisição. Se você compra de um fornecedor fora do estado de São Paulo, a diferença do imposto de circulação de mercadorias e serviços é parte integrante desse custo de aquisição. Então, você precisa estar atento a esse aspecto, porque, basicamente, né, o imposto aqui no estado de São Paulo, do ICMS, é 18%. Em outras unidades federativas do país, o imposto pode ser 12%, pode ser 8%, enfim. Você precisa saber, né, de onde vem essa mercadoria, qual que é o nível de imposto de ICMS naquele estado, e a diferença entre esse imposto daquele estado e os 18% aqui do estado de São Paulo, essa diferença é um custo na sua aquisição que você precisa estar atento, porque ele é parte integrante desse custo de aquisição. Outro ponto importante é saber, né, se aquele item que você compra ele está enquadrado no regime de substituição tributária, porque se houver a substituição tributária, virá lá na própria nota fiscal do fornecedor o valor que você estará pagando por isso. Então, é importante que você entenda se esse valor já está devidamente computado naquele valor de aquisição que você entende como tal. Principalmente para a questão envolvendo aí as empresas que são o microempreendedor individual, a microempresa e as empresas de pequeno porte, os impostos sobre produtos industrializados, o IPI, eles também fazem parte do custo de aquisição. E até mesmo as embalagens, né? As embalagens, parte integrante desse custo de aquisição, porque as embalagens também farão parte do produto, né? Da mercadoria que talvez você tenha que entregar para o seu cliente. Já numa empresa industrial, o que seria importante nessa formação do custo dos produtos que você vai vender? Então, partindo-se aí da matéria-prima e dos materiais diretos, né? Inicialmente, mais uma vez o valor de aquisição, e aí repete-se, né, toda a questão que eu abordei agora. Frete na aquisição, frete nas compras, caso o fornecedor cobre, a diferença do ICMS, a substituição tributária, caso exista, o imposto de produtos industrializados, o IPI, em caso de microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte, embalagens. Então, por enquanto, tudo igual. Agora, além disso, né, obrigatoriamente, nós teremos que incorporar mais 2 itens nessa formação desse custo para a empresa industrial, que trata-se dos gastos salariais da mão de obra direta. E quando você fala gastos salariais, eu não quero comparar esse termo com salário apenas. O salário é apenas um dos componentes dos chamados gastos salariais. Quando nós falamos gastos salariais da mão de obra direta, nós estamos levando em consideração salários, 13º, férias, 1/3 de férias, fundo de garantia, provisão para aviso prévio, multa do fundo de garantia, benefícios que a empresa concede. Então, falar em gastos salariais nada mais é do que você saber quanto representa por ano, mais uma vez, né, os chamados gastos salariais com seus funcionários que foram contratados para produzir efetivamente. Então, esse é o termo chamado mão de obra direta. E, além disso, né, dentro de uma produção numa indústria, obrigatoriamente nós temos que entender que talvez seja necessário aí a presença de máquinas, equipamentos. Então, isso é traduzido nos chamados gastos indiretos de produção, através de uma depreciação das máquinas e equipamentos, através dos gastos com conserto e manutenção dessas máquinas, desses equipamentos de produção, e talvez também até na questão envolvendo a energia elétrica, caso esses equipamentos sejam movidos por energia elétrica. Então, tudo isso precisa ser devidamente analisado, né, para que a gente possa promover, né, a quantificação desse custo dos produtos dentro de uma empresa. Como eu falei agora há pouco para vocês, dentro de uma empresa industrial, além da parte de produção,
talvez exista necessidade de se medir o custo dos estoques que fazem parte dos produtos que estão em processo, bem como também os custos dos produtos acabados. E para isso, né, que a gente se utiliza daquele controle econômico que eu falei no início, que é justamente o controle de estoques, para que, junto com o custo dos produtos que vocês estão vendo aqui, nós possamos formar o custo dos produtos que são vendidos dentro de uma atividade de uma empresa industrial. Já numa empresa prestadora de serviços, basicamente segue a mesma linha de uma empresa industrial. A única diferença é que não existe, né, na maioria das empresas prestadoras de serviços, a questão envolvendo os estoques de produtos em processo e produtos acabados. Então, aí nós teríamos, basicamente, falar em materiais que são adquiridos para a prestação de serviços, falar também sobre os gastos salariais da mão de obra direta e, talvez, né, empresas de serviços que usam também máquinas e equipamentos para poder fazer a produção dos seus serviços. Mais uma vez, né, as máquinas e equipamentos precisam estar atrelados a esses gastos indiretos de produção, envolvendo nesse aspecto a chamada depreciação, que precisa ser conhecida, como também o controle dos gastos de manutenção e conserto, e talvez, né, a energia elétrica que vai mover essas máquinas e equipamentos dentro das empresas prestadoras de serviços. Muito bem. Para dar um reforço, então, maior para vocês, para a gente poder definir bem o que significam despesas fixas e variáveis, lembre-se que despesas fixas se referem à parte de despesas de gastos estruturais, né? Ou seja, praticamente não há variação naqueles valores. Então, aquilo que você paga de conta de telefone, de água, de energia, de prolabore, né, os gastos pessoais, que mais? O aluguel, manutenção predial, gastos com publicidade e propaganda, as taxas da prefeitura, que mais que nós vamos falar? Aluguel de máquinas, caso você venda por cartão de débito, cartão de crédito, as tarifas de manutenção da conta corrente bancária, os gastos salariais da sua empresa, tudo isso é parte integrante das chamadas despesas fixas. Obviamente, é importante que vocês entendam que não existe uma regra absoluta. Por exemplo, eu estou dizendo para vocês aqui, olha, a água normalmente é entendido como despesa fixa numa empresa. Perfeito. Normalmente. Agora, imagine se nós estamos analisando uma empresa que o negócio dela é fazer lavagem de carros, ou seja, um lava-rápido. Já no lava-rápido eu não posso dizer que a água é uma despesa fixa. Afinal de contas, a água é um insumo de produção que essa empresa tem. Então, obviamente, a água não posso tratá-la como uma despesa fixa. Por ser um insumo de produção, eu deveria entendê-la como sendo um custo de produção. Então, gente, é importante que fique aqui a mensagem. Conhecer a característica operacional que se propõe à empresa é o ponto de partida para você definir muito claramente o que são despesas fixas e o que são despesas variáveis. Quando nós falamos em despesas variáveis, mais uma vez, né? Lembre-se da palavra, elas são proporcionais às vendas, ao faturamento que você realiza. Então, alguns exemplos aí que nós podemos entender, a partir do momento que a sua empresa, por exemplo, paga comissões sobre as vendas, trata-se de um primeiro exemplo de uma despesa variável. Se a sua empresa contrata serviços de transporte, de fretes, para poder entregar aos clientes aquilo que eles compraram, esses fretes também representam uma despesa variável. Os impostos que a sua empresa paga decorrente do faturamento, trata-se de uma despesa variável. Caso você venda por cartões de débito, de crédito, as taxas que a operadora cobra também devem ser enquadradas como despesas variáveis. Se a sua empresa, por exemplo, emite boletos, os bancos cobram por cada boleto que você emite. Então, apesar de ser um valor fixo por boleto, obviamente também vai ser algo que pode ser entendido como um número percentual que vai ser uma função do seu volume de faturamento. Então,
lembre-se bem claramente, né? Eu preciso entender a característica operacional do meu negócio para poder definir claramente o que são despesas fixas e o que são despesas variáveis. Outro ponto importante, né, é que dentro de uma atividade empresarial, eu também tenho outros tipos de gastos, além de custos e despesas, que são os gastos relacionados a investimentos. Então, é entender que para a sua empresa poder crescer de forma sustentável, significa que no futuro será necessário você realizar novos investimentos, talvez em máquinas, equipamentos, em computadores, em veículos, em balcões, em prateleiras, em ferramentas, enfim. E isso, na realidade, representa gastos que podem ser de seus próprios recursos, né? Recursos próprios da empresa, ou caso a empresa não os tenha, ela vai ter que recorrer a recursos de terceiros para poder fazer essas aquisições quando necessário. Então, qual que é a mensagem que fica aqui? Obrigatoriamente, todo empresário precisa saber quanto representa esse investimento em bens fixos que ele possui. E quando a gente fala quanto representa valores de hoje. Sempre pensando o seguinte, se eu fosse comprar todos esses bens fixos que a empresa possui hoje, quanto seria o valor desse investimento? Porque a partir do momento que você começa a enxergar isso, devidamente investimento por investimento, máquina por máquina, equipamento por equipamento, veículo por veículo, e atrelando-se a esse detalhamento, o período de vida útil que você entende como sendo correto para cada bem fixo dentro da sua empresa, significa que você já vai ter uma boa ideia para identificar o que nós chamamos aqui de depreciação gerencial. Além disso, né, entender que esses investimentos, essas máquinas, equipamentos e talvez algumas ferramentas, possam propiciar outros gastos para a sua empresa, entendido como gastos de conserto e manutenção. E todo esse arcabouço, né, toda essa questão envolvendo depreciação gerencial e manutenção, isso precisa ser entendido como parte integrante das despesas fixas da sua operação. Ou seja, são valores que efetivamente precisam ser conhecidos pelos empresários, para justamente pensar na sustentabilidade do negócio no futuro. E, obviamente, né, na medida do possível, formar o capital fixo da sua empresa para você poder não ter a necessidade de depender de capital de terceiros, que normalmente é uma taxa de juros salgada, né, na hora que você precisa. Muito bem. Se nós agora fôssemos falar aí nos indicadores dentro da gestão de resultados, indicadores de lucratividade, rentabilidade, ponto de equilíbrio, então eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho, né, sobre a questão envolvendo como é que isso pode ser feito a partir do momento que eu tenho as informações inerentes dentro de um demonstrativo de resultado. Então, os números aqui, obviamente, colocados de maneira apenas didática. Percebam uma coisinha agora nova aqui que eu coloquei, né? O que nós chamamos de análise vertical. Essa análise vertical nada mais é do que traduzir quanto representa cada um dos números que estão abaixo da receita de vendas total, abaixo do faturamento da empresa, quanto eles representam percentualmente falando em relação à própria receita de vendas. Ou seja, então aqui nós estamos vendo, né, que os custos variáveis são R$5.000. Muito bem. Quanto representa R$5.000 de R$10.000? Então você faz a continha, né? 5.000 dividido por 10.000 vezes 100, significa que os custos variáveis representam 50% da receita de vendas dessa empresa. Lembrando, né, que na análise vertical, o faturamento total, né, a receita de vendas total, sempre vai representar 100%. Da mesma forma, né, quanto representa R$1.000 desses R$10.000 aqui no caso das despesas variáveis? 1.000 dividido por 10.000 vezes 100 significa 10%. Muito bem, então 10.000 menos 5.000 menos 1.000 sobram uma margem de contribuição de R$4.000. R$4.000 significam 40% da receita de vendas.
Além disso, essa empresa tem R$ 2.500 de despesas fixas operacionais. Então, R$ 2.500 representam 25% dessa receita de vendas. E, finalmente, né, como gerou-se uma margem de contribuição de R$ 4.000, menos as despesas fixas do período, significam que o resultado operacional, ou seja, gerou-se um lucro operacional de R$ 1.500, que representa 15% deste faturamento, desta receita de vendas totais. Bom, a partir desse momento, então, significa que você já tem condições de fazer o cálculo da lucratividade, da rentabilidade, do prazo de retorno do teu investimento e do seu ponto de equilíbrio. Então, vamos entender basicamente o que significa cada um desses termos, né, na questão da gestão financeira. Primeiramente, quando nós falamos lucratividade, nós estamos falando num indicador de eficiência gerencial. É um indicador que vai justamente te mostrar quão eficiente você está sendo na gestão do seu negócio. Por quê? Porque é um número que vai nos mostrar quanto representa o lucro em relação à sua receita de vendas total. Então, a continha da lucratividade nada mais é do que entender qual o valor do lucro perante o valor da receita de vendas total. Obviamente, né, nós queremos que essa lucratividade seja cada vez maior, porque se ela for cada vez maior, significa que você está sendo mais eficiente na sua geração de lucro perante a própria receita de vendas. Lembrando que entre a receita de vendas e o lucro, existem toda aquela estrutura de custos e despesas, que é onde justamente você tem que trabalhar no sentido de poder gerar uma maior eficiência operacional. Então, sendo assim, né, pegando o exemplo numérico que eu mostrei para vocês, vocês viram lá, essa empresa gerou um lucro de R$ 1.500. Vamos dizer que nós estivéssemos falando que os números daquele demonstrativo de resultado fossem números de um mês qualquer. Então, R$ 1.500 por mês, dividido pelo valor da receita de vendas do mês. Muito bem. Então, quando eu faço 1.500 dividido por 10.000 vezes 100, significa que essa lucratividade é de 15%. Aí você vai falar, isso é bom ou ruim? 15%, por exemplo. Então, eu vou dizer para você que depende muito do setor de atividade que a sua empresa está inserida. Pesquisas do Sebrae, que foram realizadas algum tempo atrás, né, alguns anos atrás, nos diziam basicamente como ordem de grandeza, hein, gente? Vamos entender bem a questão. Como ordem de grandeza, que não seja lei, pelo amor de Deus. Entender que uma empresa comercial, uma empresa que compra e vende mercadorias, um padrão de lucratividade para empresas, sejam microempresas ou empresas de pequeno porte, algo em torno entre 8% e 15% de entre 8% e 12% de lucratividade seria algo perfeitamente normal nesse universo de pequenas empresas que nós estamos falando. Então, isso eu estou dizendo para empresas comerciais. E para empresas industriais? Empresas industriais, eu vou dizer para você que uma lucratividade entre 5% e 15% do faturamento também é algo perfeitamente normal nesse nosso universo de pequenas empresas. E para uma empresa prestadora de serviços? Como ordem de grandeza também, mais uma vez, algo em torno de 20% de lucratividade operacional. Seria perfeitamente normal dentro do universo das pequenas empresas. Muito bem. E o que vem a ser rentabilidade? Rentabilidade é diferente de lucratividade. As pessoas normalmente confundem muito a questão. Rentabilidade, na realidade, é um indicador de quão atrativo é o seu negócio. Na realidade, ele mede também, né, a velocidade do retorno do capital investido. Então, quando você fala rentabilidade, você está medindo o lucro perante o investimento total que a sua empresa fez para que esse lucro pudesse ser gerado. E, obviamente, né,
é muito importante que o empresário tenha na sua mão entender qual é o investimento total se essa empresa pudesse mostrar esse investimento total a valores de hoje. Então, quando você fala em investimento total dentro de um negócio, é entender basicamente 3 pontos principais. Primeiro, quanto representou, né, e quanto representa a valores de hoje aqueles investimentos pré-operacionais, aqueles valores que você teve que colocar para que a empresa pudesse começar a funcionar. Então, antes propriamente dito de ela funcionar, você teve que gastar alguma coisa. Por exemplo, gastar valores com a parte burocrática, gastar valores talvez com adequar as novas instalações elétricas, valores com uma pequena reforma, enfim. Valores antes de você começar a operar propriamente dito é o que a gente chama de investimento pré-operacional. Então, quanto representaria esse valor hoje, caso você tivesse que fazer isso novamente? Outro segundo ponto de valor de investimento, que também precisa ser levado em consideração, o valor do investimento médio em estoques. Então, o que significa o valor do investimento médio em estoque? A partir do momento que eu tenho o controle do estoque, é saber o estoque inicial do mês, o valor do estoque inicial do mês e o valor do estoque final do mês. Então, o investimento médio nada mais é do que a soma, né, do valor do estoque inicial com o valor do estoque final dividido por 2, mês a mês, para a gente poder saber quanto representa esse investimento em estoques hoje existentes dentro de uma empresa. Caso não tenha estoque, ok, zero, não tem problema. E o terceiro ponto importante na formação desse investimento total, o valor atualizado dos bens fixos que a empresa possui. Máquinas, equipamentos, veículos, computadores, mesas, cadeiras, prateleira, ar-condicionado, enfim, tudo aquilo que representam bens fixos e, logicamente, traduzindo-os a valores de hoje, caso você tivesse que comprá-los novamente. Então, a partir do momento que você tem esses 3 componentes, você forma aí o valor do seu investimento total, traduzido a valor de hoje. Por que eu estou frisando tanto a valores de hoje? Porque, logicamente, você está comparando com o seu lucro daquele mês, né? O valor atual do seu lucro. Então, é justo que você faça a comparação numa mesma base, né? Numa mesma base temporal. Muito bem. Então, pensando nesse aspecto, né? Vamos imaginar o seguinte, que essa empresa que eu mostrei para vocês lá na demonstração de resultado, que gerou um lucro de R$ 1.500 no mês, os valores atualizados de todos os investimentos, o qual eu mencionei há pouco, representassem R$60 mil. Então, quando eu faço a continha, né? Valor do lucro do mês dividido pelo valor do investimento total, então 1.500 dividido por 60 mil vezes 100 significa uma rentabilidade de 2,5%. Porém, agora, vejam o seguinte, né? Eu preciso frisar que essa mensuração está sendo colocada como sendo uma mensuração ao mês, porque esses 60 mil aqui significam valores efetivamente imobilizados dentro da atividade empresarial. Agora vem a pergunta, né? E agora? É bom ou não é bom uma rentabilidade de 2,5% ao mês? Aí cabe uma análise mais apurada, né? A primeira análise é a seguinte, se você pegasse esses 60 mil reais e colocasse, por exemplo, esses 60 mil reais numa caderneta de poupança, que basicamente é um risco praticamente zero, significa que esses 60 mil reais iriam lhe propiciar como rentabilidade algo em torno entre 0,2%, estourando 0,3% ao mês. Então, obviamente, né, você vai falar, puxa vida, 2,5% ao mês é algo que é praticamente 10 vezes mais do que a caderneta de poupança está oferecendo. Perfeito. Agora, não se esqueça que a caderneta de poupança, ela tem um risco zero como investimento. A sua empresa não possui risco zero. A sua empresa possui riscos operacionais, financeiros, econômicos, trabalhistas, tributários, ambientais, sociais. Ou seja, o empresário carrega nas costas
um fardo enorme de riscos. E esses riscos precisam ser remunerados. E como é que se remunera o risco dentro de uma empresa? A partir do momento que você acaba gerando lucro dentro das suas operações. O lucro é que remunera todo o risco empresarial. Então, para isso, obviamente, né, você vai dizer, poxa vida, talvez 2,5% ao mês é interessante para o meu negócio, porque é perfeitamente possível assumir todo esse nível de risco dentro de uma empresa. Então, mais uma vez, como parâmetro, eu vou dizer para vocês que dentro do nosso universo de pequenas empresas, pesquisas que também foram feitas pelo Sebrae há tempos atrás, diria que este número, como rentabilidade, né, que deveria ser obtida pelas pequenas empresas, deveria girar em torno de 3% ao mês, para justamente compensar todo o risco empresarial que, na realidade, toda empresa acaba tendo, em grau maior ou em grau menor. Muito bem. Você fala no próximo indicador, no prazo de retorno do investimento, você está falando em poder identificar quanto tempo seria necessário para você recuperar todo o teu investimento, né? Tudo aquilo que você fez de investimento dentro da tua empresa. E esse investimento, obviamente, também será recuperado a partir do momento que a tua empresa gerar lucro. Então, o prazo de retorno do investimento, ele é a conta inversa da rentabilidade, porque agora eu vou pegar o valor do investimento total e dividir pelo lucro da empresa. Então, se você imaginar, né, o mesmo exemplo, fizemos um valor de investimento devidamente atualizado de R$60 mil. Essa empresa está gerando um lucro de R$1.500 por mês. Então, 60 mil dividido por 1.500 significa que o prazo de retorno de todo esse investimento é de 40 meses. Obviamente, né, você como empresário precisa fazer com que esse prazo de retorno fosse o menor possível. Porque quanto menor for esse prazo de retorno, significa que mais atrativo é a sua atividade empresarial. Existe número mágico aqui também? Bom, gente, eu vou dizer para vocês que a ideia primeira é dizer, quanto menor o prazo de retorno, melhor. Agora, mais uma vez, né, depende muito do setor de atividade que nós estamos falando. Então, falar em empresas que propiciam aí um prazo de retorno entre 12 e 18 meses seria o ideal, né? Para a gente começar a entender um pouco melhor essa questão no nosso universo de pequenas empresas. Muito bem. Próximo indicador importante para o empresário é a identificação do chamado ponto de equilíbrio operacional, que é justamente o indicador de segurança do seu negócio. Afinal de contas, o empresário precisa saber, né, quanto ele precisa vender, quanto ele precisa faturar para que justamente ele possa pelo menos ficar no chamado 0 a 0, que é onde nós chamamos aí o ponto de equilíbrio operacional. Ou seja, o faturamento será suficiente para cobrir todos os custos operacionais e todas as despesas operacionais, não resultando em lucro e nem resultando em prejuízo, justamente ficando no 0 a 0. E a continha é muito simples. Nada mais do que o valor das despesas fixas operacionais dividido pela margem de contribuição, porém, margem de contribuição em termos percentuais. Então, agora vocês já estão associando, né, a importância da análise vertical lá na nossa demonstração de resultado. Então, mais uma vez, né, dentro daquele exemplo, nós tínhamos uma despesa fixa operacional de 2.500. E lembrando lá que a margem de contribuição representava 40% do faturamento da empresa. Então, quando você faz essa continha aqui, 2.500 dividido por 40%, ou seja, 2.500 dividido por 0,4, significa que o número que você vai achar vai ser 6.250. Então, 6.250 deveria ser o faturamento mínimo para que essa empresa pudesse cumprir com as suas obrigações entre custos e despesas operacionais. E não sobraria lucro e não sobraria prejuízo, estando assim no seu chamado ponto de equilíbrio operacional. Obviamente, né, todo empresário não vai querer apenas ficar trabalhando para atingir ponto de equilíbrio operacional. Na realidade, o empresário precisa também evidenciar o seu chamado ponto de equilíbrio econômico, que é, na realidade, entender quanto que ele precisa vender, quanto que ele precisa faturar,
para que, além de cobrir os gastos operacionais, também possa gerar um lucro desejado. Afinal de contas, mais uma vez, né? Vocês que têm empresa precisam gerar lucro. Afinal de contas, o lucro, como eu disse, é aquele que remunera todos os riscos que vocês acabam levando nas costas dia a dia. A continha também é muito simples. A partir do momento que eu conheço as despesas fixas operacionais, eu vou dividir agora pela diferença entre a margem de contribuição percentual com a lucratividade desejada. Então, vejam só, imaginem que vocês desejassem uma lucratividade de 20%. Lembrando que a empresa lá, no nosso exemplo, estava com uma lucratividade de 15%, né? Porque gerou um lucro de R$ 1.500 para um faturamento de R$ 10.000. Então, vamos dizer que vocês não estivessem contentes com aqueles 15% e vocês quisessem entender que a lucratividade deveria ser de pelo menos 20%. Então, quanto que a empresa precisaria vender? Então, mais uma vez, né? O valor das despesas fixas operacionais, 2.500, dividido pela margem de contribuição percentual de 40% menos 20% de lucratividade desejada. Então, aqui, quando você vai fazer 2.500 dividido por 20%, que é o que sobra aqui, né? Dessa continha embaixo, significa que a empresa precisaria vender R$ 12.500 para gerar um lucro que representasse 20% desses 12.500. Aí sim, né? Você teria, então, as condições necessárias para poder entender direitinho quanto deveria ser o seu faturamento para que você pudesse atender o lucro que você deseja nas suas operações. E a partir daí, né? Você vai traçar metas. Metas de vendas por dia, metas de vendas por vendedor, metas de vendas por região e assim sucessivamente. Muito bem, e a terceira visão? A terceira visão é a gestão do patrimônio, que na realidade representa inicialmente um levantamento, né, de tudo aquilo que possa representar bens, direitos e obrigações dentro de uma empresa. Então, falar nesse levantamento é nada mais do que a gente pensar em tirar uma fotografia, entre aspas, daquilo que existe dentro de uma empresa, por exemplo, no último dia de cada mês. Então, é você fazer a pergunta no último dia de cada mês e entender basicamente o seguinte, né? O que a empresa possui de bens e direitos nesse dia, o que ela possui de obrigações com terceiros nesse dia. A partir desse momento, significa que você estará montando uma terceira ferramenta importante, que é o chamado balanço patrimonial gerencial. Já vou mostrar já para vocês como é que isso pode ser feito de forma muito simples. A partir do momento que você monta o seu balanço patrimonial gerencial e você tem uma sequência temporal para isso, ou seja, se você fizesse isso todo mês, significa que absolutamente você vai conseguir identificar se a sua empresa está enriquecendo ou se ela está empobrecendo. Então, gente, a partir do momento que você tem balanço patrimonial gerencial, a partir do momento que você tem gestão de resultados, uma demonstração gerencial de resultados, e a partir do momento que você tem um fluxo de caixa, significa que a partir disso você vai conseguir gerenciar financeiramente a sua empresa através de indicadores econômicos e indicadores financeiros. Indicadores de liquidez, de atividade e rotatividade, indicadores de endividamento, indicadores de lucratividade e rentabilidade. E a partir do momento que você começa a fazer a gestão da sua empresa através de indicadores e colocando tudo isso em planilhas de forma temporal, significa que você já começa a enxergar as tendências que a sua empresa possui e evidenciar também as possibilidades de crescimento da sua atividade empresarial. Então, voltando agora um pouquinho, né? Se eu quero montar uma ferramenta chamada balanço patrimonial gerencial, seria algo desse tipo que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Então, imaginem que eu chegasse na sua empresa no último dia do mês de abril, dia 30, na hora que você encerrou as atividades e perguntasse para você: quanto de dinheiro você tem no caixinha da empresa?
Quanto de dinheiro você tem nas contas correntes bancárias nesse momento? Quanto de dinheiro você tem a receber dos seus clientes, de tudo aquilo que você vendeu a prazo e até agora você não recebeu? Quanto de dinheiro você tem em estoques, a valores de compra, né? A valores de custo? Quanto de dinheiro você tem em máquinas, equipamentos, ferramentas, móveis? Agora, sobre outro aspecto, né? Sobre outro olhar. Quanto de dinheiro que você tem nesses itens, máquinas, equipamentos, ferramentas, móveis, tal, mas pensando no estado em que eles se encontram, né? Pensando se você fosse vendê-los, esses itens, por quanto você conseguiria vendê-los no estado em que eles se encontram. Então, a partir do momento que eu sei o valor do que eu tenho no caixa, o valor que eu tenho nas contas correntes, o valor que eu tenho no chamado valores a receber, no contas a receber, os valores que eu tenho em estoques, os valores no estado em que se encontram todas as máquinas, equipamentos, significa que eu estarei apurando o valor total dos bens e direitos dessa empresa nesse dia 30 de abril. E da mesma forma que eu tirei a fotografia dos bens e direitos, eu também tenho que tirar a fotografia das chamadas obrigações com terceiros. Então, a maneira muito simples aqui é pensar no seguinte, de forma hipotética, né? Se você fosse pensar no seguinte, se eu quisesse fechar a empresa hoje, dia 30 de abril, a pergunta que precisa ser respondida, o que eu tenho para pagar para todo mundo? Então, você vai me dizer, olha, puxa vida, eu tenho um certo volume de salários, encargos salariais, alguns benefícios salariais para pagar. Eu tenho valores que eu preciso pagar para fornecedores. Eu tenho outras contas a pagar, por exemplo, né? Talvez mais um mês de despesas fixas operacionais. Talvez eu tenha ainda impostos a pagar, algumas comissões a pagar. E também, talvez, né, a minha empresa possa ter empréstimos ou financiamentos que, se eu quisesse pagar tudo hoje, representariam X mil reais. Muito bem. Então, quando eu faço essa somatória, eu estarei identificando o valor total das obrigações com terceiros que a empresa possui. E qual o objetivo disso? O objetivo, na realidade, é entender que o valor total dos bens e direitos de uma empresa, com essa fotografia que nós estamos tirando, representa um patrimônio. É um patrimônio positivo. O valor total das obrigações que você está tirando nessa fotografia representa também um patrimônio. Só que é um patrimônio negativo. E para isso, né, entre o patrimônio positivo e o patrimônio negativo, existe uma diferença entre eles, que é o que nós chamamos justamente de patrimônio líquido. Então, se eu fosse traduzir isso em números para vocês, imagine essa situação aqui dessa empresa, né? Onde no último dia do mês de abril, ela possuía os valores em caixa, em contas correntes, em valores a receber, em estoques, em máquinas e equipamentos. Então, totalizando aí um patrimônio positivo de 29 mil reais. Já as obrigações com terceiros, envolvendo valores a pagar, né, pensando caso a empresa tivesse que encerrar as atividades, totalizariam 24 mil reais. Muito bem, patrimônio positivo 29 mil, patrimônio negativo 24 mil. A diferença entre eles representam 5 mil reais, que é justamente o patrimônio líquido da empresa. E como é que eu sei se a empresa vai ficar mais pobre ou mais rica? No mês de maio, eu faço a mesma composição. E vamos dizer que essa diferença aqui passou para 10 mil reais. Legal. Vamos dizer que no mês de junho eu faço a mesma composição. E essa diferença aqui passe para 15 mil reais. Ótimo. Então, eu já estou analisando que em 3 meses o patrimônio líquido teve uma tendência de aumentar. 5 mil para 10 mil para 15 mil. Então, isso fica muito claro e evidente que a empresa está gerando riqueza para os seus proprietários. Está gerando valor para os seus proprietários. Não estou dizendo que seria o valor da venda da empresa, pelo amor de Deus. O valor de venda da empresa é outra história, gente. Não vamos confundir as coisas aqui, tá? Pelo amor de Deus. Agora, imagine a situação diferente.
Esse mês de abril, o patrimônio líquido foi de 5 mil. Aí no mês de maio, nós fazemos a mesma coisa e esse valor aqui caiu para 3 mil. Ok? Aí no mês de junho, fazemos a mesma fotografia e esse patrimônio líquido caiu para R$1.000. Então, aí já é um sinal claro que, ao invés de estar gerando riqueza, a empresa está ficando mais pobre com o passar do tempo. E esse é um sinal que justamente precisa ser entendido de forma clara, porque existem problemas dentro do negócio que precisam ser solucionados. E esses problemas, onde estarão sendo mostrados? Ou através do fluxo de caixa, ou através da demonstração de resultado. Ou talvez nos dois, né? Tanto na demonstração de resultados, quanto na questão do fluxo de caixa. E aí é onde, obviamente, entra a questão do aspecto gerencial, né? Saber onde você vai ter que atuar, onde você vai ter que tomar ações para reverter esse quadro de dificuldade que você está passando naquele momento. Uma coisa é fato, gente. A gestão financeira, ela sozinha não é tudo dentro do negócio. Lembre-se que falar em gestão empresarial é algo bem mais abrangente. A gestão financeira é um dos componentes da gestão empresarial. Numa gestão empresarial, vocês têm que ter ciência que 4 grandes pilares precisam ser devidamente gerenciados. O primeiro pilar e o mais difícil deles é o pilar da gestão de pessoas. Uma empresa se faz de pessoas. Então, gerenciar as pessoas é algo crucial para qualquer empresa. O segundo pilar é a gestão dos processos operacionais existentes dentro da atividade empresarial. Quando nós falamos processos operacionais, não é só produção. Processos operacionais tem em todas as atividades da empresa. Processo de vendas, processo de compras, processo de pós-vendas, processo de armazenagem, enfim. Gerenciar todos os processos operacionais dentro da atividade. Terceiro pilar importante, a gestão de vendas e marketing. Porque se a sua empresa não vender, significa que você não vai gerar recursos para entrar no caixa da sua empresa. E o marketing, obviamente, né, caminha de forma paralela para que você possa cada vez mais melhorar o seu nível de vendas. E por último, eu vou falar aqui para vocês que é a gestão financeira. E eu deixei a gestão financeira por último porque ela é menos importante que as outras? Não é isso. Apenas deixei por último para mostrar para vocês que a gestão financeira será um reflexo daquilo que acontece nas 3 gestões que eu mencionei anteriormente. Muito bem. Então, gente, e a partir de agora? Será que você consegue pensar de uma outra forma, né, para você fazer gestão financeira na sua empresa? Espero que sim. E para isso, justamente, o Sebrae está aí de portas abertas para poder ajudá-lo na implantação, além dessas ferramentas em gestão financeira, né? Também o Sebrae está preparado para te ajudar na implantação da gestão de pessoas, na gestão de processos operacionais, na gestão de vendas e marketing também. Tá certo? Acho que falei demais, né? Falei aí por volta de quase 1h30. Então agora eu gostaria de fazer com que vocês pudessem abrir o microfone, se assim desejarem, ou se sentirem mais confortáveis, se quiserem escrever. Fiquem absolutamente à vontade para poder agora colocar as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas, e vamos aí, na medida do possível, poder tentar elucidar cada uma delas, tá bom? Vamos lá então, gente. Agora é com vocês.
Bom, o Wagner aqui já colocou muito bom, legal, obrigado, Wagner. Fico feliz de saber que você gostou. Nesta pandemia, como estão os indicadores das empresas que você tem analisado? Tem melhorado nos últimos meses ou ainda estão parados? Olha, vou dizer para você que os indicadores são sofríveis. Na maioria das atividades empresariais são sofríveis. Obviamente, existem setores que estão ganhando bastante dinheiro, essa é a verdade, né? Mas, logicamente, na grande maioria, as coisas estão muito complicadas. Muito complicadas. Setores sortudos, olha, vou dizer para você que, principalmente vendas que estão estabelecidas aí no e-commerce, estão ganhando bastante dinheiro, viu? Significa dizer que, obviamente, né, muita gente passa a ter oportunidades, porque, como disse o Santos, né, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, tem alguns setores que estão fazendo com que pudesse aí haver uma satisfação maior, né, em função de resultados esperados. E-commerce, com certeza, está ganhando muito dinheiro nesse momento, viu, gente? Pode ter certeza disso. João, pode-se afirmar que a conta de financiamentos a pagar representa uma obrigação e está inserida no passivo, não circulante. De fato, dentro do ativo não circulante estão evidenciados os intangíveis da empresa. É no patrimônio líquido que estão evidenciados os rendimentos oriundos do capital aplicado, que corresponde ao lucro da empresa. Na realidade, João, essa análise, tipicamente com os termos contábeis aqui que você apresentou, ela precisa ser entendida que, primeiro, quando você fala em ativo circulante, você está colocando todos os investimentos que a empresa tem numa visão de curto prazo. E, obviamente, nos ativos circulantes estão todos os investimentos da empresa entendidos como curto prazo. Já nos ativos não circulantes estão, na realidade, todos os investimentos que são entendidos como de longo prazo, incluindo aí os intangíveis da empresa. Já no passivo circulante, entenda-se aí as obrigações financeiras de curto prazo da empresa. E nos passivos não circulantes, as obrigações de longo prazo da empresa, que inclusive, como você bem disse, estão parte dos financiamentos existentes dentro da empresa. Não se esqueça que, em função das regras contábeis, vamos dizer assim, os financiamentos que estão para vencer dentro de um período de até 12 meses, eles são enquadrados como passivos circulantes. Aqueles financiamentos, aqueles valores que a empresa tem a pagar com prazo superior a 12 meses, significa passivos não circulantes. E o lucro, né? O lucro gerado pelas atividades empresariais, caso ele não seja distribuído aos sócios, ele passa a ser parte integrante do patrimônio da empresa, como você bem disse. A Ana colocou aqui, Cristiano, né? Da empresa CDV, 2 pequenas empresas, 11 anos, treino cães e 21 tem um projeto de reciclagem. Qual estratégia aí você me indica para administrar os 2 negócios? Obviamente, Cristiano, é o seguinte, rapaz, a primeira coisa que você tem que fazer para a gente poder entender a tua atividade é fazer primeiramente a modelagem do teu negócio, colocar as ideias num papel, vamos dizer assim, para entender justamente o que você vai ter de necessidade de parceiros, qual os clientes que você pretende atender, entender a tua estrutura de custos, entender a tua estrutura de receitas, entender a ideia como um todo, né? E justamente mostrar nessa relação toda se essa ideia é totalmente viável. Isso é uma coisa. Depois disso, é importante que você, a partir do momento que você identificou essa ideia, aí partir sim para a realização do chamado plano de negócios.
porque no plano de negócios também, né, você vai identificar aí as necessidades envolvendo o plano, por exemplo, de análise de mercado, o plano de marketing, o plano operacional, o plano financeiro, vai identificar também o seu nível de risco empresarial, vai também justamente poder definir alguns aspectos do seu planejamento estratégico, e isso tudo, né, acaba te dando informações necessárias para aí sim, né, você poder estabelecer a estratégia correta para você poder atingir aquilo que você quer para a sua empresa nos próximos 3, 5, 7 anos. Então, essa construção, ela é fundamental para que depois sim, né, você possa construir o seu plano estratégico propriamente dito, tá? Ninguém quis abrir o microfone, é isso mesmo? Todo mundo com vergonha? Wagner está complementando aqui, então seria bom que pudéssemos participar numa próxima ocasião de um curso de marketing digital, correto? Eu vou dizer para você que, além do marketing, o marketing digital é um dos pontos do marketing, né? É um braço do marketing, mas também não só falar em marketing, né? Falar também em cursos envolvendo gestão de pessoas, gestão de processos operacionais, gestão de vendas e marketing, incluindo aí o marketing digital, conforme você bem disse, né? E outros cursos também de gestão financeira, porque aqui hoje foi apenas um bate-papo, né? Uma apresentação generalizada, que obviamente deveria ser aí, talvez, né, em cursos propriamente ditos, ser divididos em certos módulos para a gente poder tratar cada um de forma individual. Tá? O Cleiton colocou aqui, Gerson, hoje pensando nas diversas oportunidades que o governo vem oferecendo para manter a economia, vejo muitos empresários utilizando esses recursos para manter e também investir na empresa e quitar os financiamentos. Qual a sua opinião sobre o assunto? Veja, Cleiton, a questão é sempre né? Você, no momento que você retira ou vai buscar um financiamento ou algum recurso financeiro que você vai trazer para a sua empresa, uma primeira questão que você precisa responder é terei condições de pagar isso a partir do momento que eu vou precisar retirar recursos financeiros do caixa da empresa? Então, tomar esse valor significa, antes de mais nada, ter a consciência que esse valor poderá ser pago a partir do momento que você tiver que cumprir com as suas obrigações. A partir do momento que eu identifico isso dentro de uma projeção de fluxo de caixa, por exemplo, eu, obviamente, em função das taxas de juros que estão sendo oferecidas, como sendo taxas de juros mais atrativas para esse momento que nós estamos passando, significa que a decisão seria sim, obviamente, assim, seria muito legal pegar. Porém, essa decisão só pode ser tomada a partir do momento que você conseguir colocar tudo isso dentro de uma projeção de fluxo de caixa, entender que a sua empresa vai gerar recursos suficientes, né, para que esse financiamento possa ser pago. A partir daí, eu não vejo problema algum, desde que, obviamente, nós estejamos falando em taxas que sejam condizentes, né, com o nível de rentabilidade das suas operações. Não se esqueça que, obviamente, a partir do momento que você estará assumindo mais obrigações financeiras, significa que um novo ponto de equilíbrio será identificado, para que você justamente possa cumprir com essas novas obrigações financeiras que você está assumindo. Ok? A Ana está dizendo aqui, muito bom, legal, Ana, fico feliz de saber que você gostou. O João, teve alguns recursos intermediados pelo Sebrae? Na realidade, nós tivemos, há pouco tempo atrás, valores que foram colocados pelo próprio Sebrae junto ao Banco do Povo, né, e algumas outras instituições. Atualmente, o Sebrae não tem valores colocados, mas existem sim recursos financeiros disponíveis no Banco do Povo para os microempreendedores individuais, para as microempresas, para as empresas de pequeno porte, que recursos esses que podem ser obtidos, porém com
uma questão que está vinculada, né? Fazer com que esses empresários possam participar dos projetos que o Sebrae hoje tem conduzido, como o Empreenda Rápido, por exemplo, tá? A Ana está dizendo, tem curso de marketing, como posso participar? Na realidade, Ana, eu vou dizer para você que nós estamos falando em algo maior que cursos dentro do Sebrae. Nós queremos, na realidade, trabalhar projetos que possam estar de acordo com as necessidades empresariais. E dentro desses projetos, existe algo mais do que propriamente apenas cursos. Depois a Paula vai poder colocar isso para vocês de maneira mais pontual. Existem cursos? Existem, óbvio que existem. Porém, nós, na realidade do Sebrae, queremos fazer algo mais pelos empresários, além de propriamente cursos, como também consultorias gratuitas, né? Encontros, participação em rodadas de negócios e outras coisas que nós podemos oferecer a todos os empresários, tá certo? A Paula depois vai detalhar um pouco melhor isso para vocês. Muito bem. Ok, gente, mas eu peço para que vocês fiquem mais um pouquinho, não saiam da reunião, porque aí ainda tem justamente a mensagem da Paula para justamente poder fazer com que vocês entendam todo esse nosso objetivo hoje aqui colocado, tá? Que não foi apenas, obviamente, a questão da apresentação dessas questões envolvendo gestão financeira. Gerson, eu estou por aqui, eu vou passar então o recado, já deu o horário, né, programado. Então, primeiro eu gostaria de agradecer novamente o Cleiton pelo convite de estarmos aqui com vocês e dizer que o Sebrae tem uma proposta de trabalho com projetos estruturados, né, além de cursos, e esses cursos atendem a todas as áreas de gestão, como o Gerson bem colocou. Nós temos a intenção de ter um acompanhamento das empresas através de consultorias, né? Então, entendendo no individual a necessidade, os pontos de cada empresa, para que a gente possa ter aí um melhor acompanhamento, medindo resultados, inclusive através de indicadores. Então, esse foi um primeiro encontro de uma aproximação, a partir deste encontro a gente possa ter aí próximos passos, né? Projetos estruturados para o grupo. E para isso a gente gostaria de conhecer um pouquinho melhor vocês. Eu não sei quais são os segmentos e empresas que estão aqui. Se vocês pudessem deixar no chat esse registro de que segmentos são, de que área de atuação são, já dá uma noção para que a gente possa aí começar a estruturar algo e apresentar uma proposta para vocês de projeto num próximo encontro. Então, se é de comércio, indústria, serviço, qual o segmento, né? Para que a gente possa deixar aqui registrado e já começar a selecionar o que a gente tem de melhor em cursos, orientações, oficinas e apresentar aí numa próxima proposta dentro em breve, aí quando vocês entenderem que a gente poderia iniciar um trabalho em conjunto com o grupo. Cleiton, você está por aí? Gostaria de falar algo? Oi, Paula, Gerson, boa noite. Eu agradeço aí a oportunidade também da parceria nossa aí em relação ao Upendic, né? Teve alguns empresários que não conseguiram entrar, acho que talvez por não conseguir utilizar de fato a ferramenta, né, o Teams, né? Essa pandemia trouxe a gente a trabalhar de uma forma diferente, né, Paula? E infelizmente tem muitos empresários ainda que estão se adaptando a tudo isso, né? Mesmo sabendo que isso daí vai ser uma tendência, tem muita gente trabalhando em home office, eu acredito que isso vai virar realmente algo do futuro, né? Na verdade já virou, só que ainda tem muitos empresários que não se adaptaram com isso, principalmente quem é daquele setor comercial, de vendas, e tem uma dificuldade muito grande em lidar com essa situação, né? Mas eu acredito que a parte financeira que o Gerson passa, eu acho que foi bem esclarecedora. O assunto é um assunto que ele domina demais, né? Eu sou super fã aí do trabalho do Gerson. A minha empresa também, a Serrana, já fez algumas contratações aí também
do serviço com o Sebrae, né, de consultoria, super recomendo. E o que o pessoal andou me pedindo também foi bastante sobre as questões de marketing, né, e vendas. Talvez seria algo que a gente poderia pensar num próximo encontro, né? Eu acho que isso daí é super válido e eu acho que tudo isso vem a somar, né, Paula? Eu acho que as ideias, a questão da rodada de negócio, esse encontro de negócio virtual, eu acho que isso está agregando muito valor, ele está facilitando as pessoas a se aproximarem mais de uma forma menos presente, né, porque é online, mas eu acho que isso vai acabar virando um vício, ao ponto das pessoas estarem com mais frequência atingindo, chegando a esse conteúdo e literalmente poder agir de uma forma mais assertiva em relação aos seus objetivos. Eu vou tirar por mim, eu acredito que a questão do trabalhar em home office, ele acabou aumentando a minha carga de trabalho em relação a chegar em um ponto, ir para outro, a reunião acaba se estendendo, você acaba perdendo um pouco o foco de algumas coisas. Com esse modelo novo de negócio, vamos dizer assim, a gente acabou marcando 5, 6 reuniões em um dia. Eu consegui direcionar meus clientes aonde eles viraram, entre aspas, um colaborador meu, ao ponto de passar informações que, teoricamente, eu estaria presenciando. Cleiton cortou um pouquinho. Acho que o Cleiton teve um problema de conexão, pessoal. Eu vi aqui que o Wagner, o Cleiton está dizendo que está falhando o som. O Wagner, o Márcio, a Ana, o Cristiano, eles já colocaram aqui os segmentos. Pessoal, se mais alguém puder contribuir para a gente poder conhecer um pouquinho melhor do grupo aqui, né? E até pensar já em próximos encontros, eu agradeço. Vamos ver se o Cleiton retorna. Pessoal, não sei se cortou aí, acho que o Wagner falou que cortou o som, né, por alguns momentos. Todo mundo escutando? Sim, Cleiton, deu uma falhada. Oi, Paula, tá escutando? Agora sim, Cleiton. Tá. Então, onde eu não sei até que parte que vocês escutaram, que aqui para mim também parece que deu uma queda no sinal, mas isso também é algumas coisas que acontecem e a gente também tem que saber se adaptar a tudo isso, né? Mas eu só tenho que agradecer a Paula, ao Gerson, por esse conteúdo passado, de extremo valor, né? E eu aguardei a gente conversar, trazer isso para os próximos encontros, né, com essa nossa parceria, e vamos fazer uma enquete aí com todos os parceiros do Apindic, né, e convidados que tem aí na sala, para a gente tentar levar e trazer mais conteúdo para todos, né? Legal, Cleiton. Você estava comentando como você transformou clientes em parceiros, né? O quanto essa questão do online também mudou a nossa forma de trabalho e essa possibilidade e praticidade de levar conteúdo aí cada um na sua casa, cada um na sua empresa. A gente pode aproveitar um pouquinho mais desses recursos também. E aí eu continuo à disposição, aguardo então o seu retorno, Cleiton, para a gente entender o interesse do grupo, para a gente entender possibilidades e oportunidades de desenhar algo bem personalizado para o grupo, né, através de projetos com acompanhamento do Sebrae. E agradeço a participação de todos. Obrigada, Gerson, pela apresentação.
Eu que agradeço. Continua. Eu que agradeço. Boa noite, Gerson. Muito obrigado pela... Eu acho que a Paula caiu, tadinha. Não sei o que aconteceu. Estou aqui. Acho que deu uma tá aqui. Então tá bom. Mas só agradecer, muito obrigada, boa noite. Isso. Boa eu também, noite, gente. Paulo. Eu também quero agradecer a oportunidade e espero revê-los em breve, se Deus quiser, e desejar, por enquanto, muito sucesso a todos vocês. Grande abraço a todos, viu? Também. Muito obrigado, Gerson. Um grande abraço. Um grande abraço a todos presentes aí. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau, gente.